Hoje eu quero falar sobre um tema que recentemente fiz uma formação de atualização sobre este tema e também é algo que a Clarissa está passando com as meninas em casa. É um processo. É o desfraude. Existem muitos vídeos, se vocês botarem desfraude aqui no YouTube, vai aparecer um monte de vídeo de treinamento. Ah, como desfraudar o seu filho em 2 dias, em 3 dias. E eu vou dizer para vocês que isso é muito ruim, porque a criança pode sim desfraudar em 2, 3 dias de você fazer um treinamento com ela e ela desfraudar. Mas as consequências e os problemas disso vão aparecer lá quando ela estiver maior, lá a partir dos 4, 5, 6, 7 anos, adolescência e até vida adulta. Um processo de desfraude que não é feito da forma que deve ser feito, que no caso é respeitando os limites da criança. O desfraude ele pode acontecer de uma forma muito natural. A maioria das vezes é um movimento que a própria criança faz. Por isso que é um processo que deve ser respeitado a criança. Claro que existem alguns fatores que irão influenciar. Por exemplo, autonomia. Isso foi o que mais foi falado nessa formação que eu fiz recentemente, porque existem vários sinais, né, que você observa que a criança já está iniciando o processo de desfraude, mas essa questão da autonomia é pouco falado, porque uma criança que não tem autonomia, ela vai ter mais dificuldade de passar por este processo. Ah, mas o que isso significa? Por exemplo, uma criança que não come sozinha, que não tira roupa sozinha, que não bota roupa sozinha, que não põe o calçado sozinha ou tira o calçado, a meia, que não guarda os brinquedos, que não brinca, uma criança que não sabe brincar, que não brinca sozinha, que não se organiza ali na brincadeira dela, que é muito dependente de algumas coisas do adulto, porque a criança ela é dependente, né? Mas quando a criança é muito dependente, né, do adulto para fazer tudo, isso vai impactar no processo de desfraude dela. O processo de desfraude, a maioria das vezes, vai acontecer de forma natural e a criança já apresenta todos os sinais. Eu vou deixar aqui escrito para vocês, quem sabe, dar um print na tela. Então, se a criança apresenta esses sinais aqui, e se ela é uma criança que tem autonomia, é possível que ela passe por esse processo do desfraude de forma natural. E o processo de desfraude, ele não acontece de forma igual para todas as crianças. Por que eu digo isso? Porque existem muitas escolas, muitas creches de educação infantil que criam o tal do projeto do desfraude. Isso foi algo que o professor que ministrou a formação que eu fiz mencionou e eu trago aqui para vocês entenderem também essa questão. Muitas creches, escolas de educação infantil criam aquele projeto do desfraude, onde vão desfraudar todas as crianças ao mesmo tempo. Isso é um problema, porque você não está respeitando o tempo de cada criança, o corpo de cada criança, e na maioria das vezes é uma loucura, porque daí tira a fralda das crianças, as crianças acabam fazendo nas calças e troca a roupa de criança no meio de todo mundo, no meio das crianças, e aquela confusão toda. E aí a gente tem um problema muito mais sério que envolve a questão do respeito com o corpo da criança, do respeito com os limites do corpo daquela criança. E aí talvez algumas pessoas falam, ah, mas é criança. Sim, é criança e ela é um ser humano que nós adultos devemos respeitá-la, porque no momento que nós desrespeitamos o corpo da criança, nós estamos ensinando ela que não é importante respeitar o corpo do outro, que não é importante respeitar o limite do corpo do outro.
Então, esse processo do desfraude é muito sério. Não pode ser só mais um projeto lá na educação infantil e não pode ser um treinamento. Não. Então, é importante observar os sinais que a criança vai te dar, porque é a criança que vai te dizer se ela está pronta ou não, se ela está iniciando o processo ou não. E antes de você querer treinar a criança para passar por esse processo, precisa dar espaço para ela, para que ela desenvolva autonomia. Nunca faça pela criança aquilo que ela é capaz de fazer sozinha. Aguente a sua ansiedade, aguente a sua pressa de fazer as coisas pela criança para andar mais rápido e deixe a criança ser criança, que todos os processos que elas precisam passar, elas irão passar de forma natural, desde que ela esteja em um ambiente seguro e acolhedor. Se ela sente segurança nos adultos que estão com ela, ela vai passar isso de forma natural. E o outro detalhe muito importante: nenhuma criança é igual a outra. Então, umas irão passar o processo de uma forma, outras de outro. Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje a respeito desse tema. Curtem esse vídeo, compartilhem e deixem aqui nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida a respeito desse tema, que eu posso fazer um novo vídeo respondendo as perguntas de vocês.